report the accident in Golden 3 and Scientists continue to debate the nature of the disturbances as emergency I'm all right. Come on, move it! Welcome to seus putos. E aí, beleza? Tô aqui mais uma vez trazendo outro vídeo pra vocês. E dessa vez a gente vai falar sobre Darksiders, tá? Que atualmente teve uma remasterização nos seus jogos 1 e 2. O 2 saiu já faz um tempo, tá? O Dead in Native Edition. Mas o 1 saiu exatos um mês atrás, um mesinho, o War Remastered Edition, tá? E assim, eu pesquisei bastante e você acha gameplay, você acha a história por cima de um jogo e do outro, você acha a história dos Cavaleiros do Apocalipse da Bíblia, você não acha no jogo, tem alguma diferencinha ali. Então, já que não acha, eu quero trazer pra vocês, porque tem sempre aqueles jogadores que, como eu, na época, jogou em inglês, não prestou atenção na história, simplesmente foi fazendo o que o jogo mandava e gostou, né? Porque o jogo é bom, o jogo é legal, o modo de jogar é interessante. Então, para esses jogadores e para quem sabe, mas quer rever, eu vou trazer esse vídeo para vocês. Então, bora lá? No começo, o Reino do Céu e o Reino do Inferno lutavam uma grande guerra eterna, atraindo assim uma entidade neutra chamada de Conselho, tendo por objetivo manter a ordem e o equilíbrio. O Conselho considerou que qualquer grande poder sem controle seria uma ameaça para o universo, e enviando uma irmandade de 4 poderosos cavaleiros sob seu controle, o Conselho fez com que o Céu e o Inferno seguissem suas leis, pois ninguém era mais poderoso que os 4 cavaleiros. Em meio ao tumulto, os primeiros humanos surgiram. O Conselho previu que os humanos um dia seriam parte da balança, então o terceiro reino foi criado, o Reino dos Homens. Por ordem do Conselho foi forjada uma trégua entre o céu e o inferno, para que a humanidade se preparasse. Um grande pacto foi feito e vinculado a 7 selos, para serem quebrados quando o reino dos humanos estiverem prontos para a Guerra do Apocalipse. O pacto dizia que quando os 7 selos fossem quebrados, o céu e o inferno voltariam à terra para guerrear outra vez. Os 4 cavaleiros cavalgariam novamente e os 3 reinos seriam julgados. Nos dias atuais, os exércitos do céu e do inferno caem na terra e começam a batalha final, as duas forças, destruindo tudo em seu redor. No meio ao caos, um dos 4 cavaleiros, Guerra, é convocado para a terra para trazer a ordem.
Durante a luta contra os demônios e os anjos, Guerra encontra Abaddon, o líder das tropas do céu. Straga, um poderoso demônio, surge a partir do solo e esmaga Abaddon, o líder do céu. Guerra enfrenta Straga e é morto. No inferno, ele é salvo da morte e enviado ao Conselho, que o acusa de trazer a guerra do Apocalipse prematuramente e de se aliar ao reino do inferno, destruindo os anjos e a humanidade. As leis do Conselho dizem que a pena para tais infrações é a morte, mas Guerra afirma que foi invocado e exige uma chance de provar o que diz, e encontrar e punir o responsável, para enfim restaurar o equilíbrio. O Conselho concorda, com a condição de que ele será vinculado a um dos seus detentores, o Observador, que terá o poder de matar Guerra caso ele se afaste de sua missão. E Guerra não terá poder sobre ele. Ao retornar à Terra, Guerra descobre que ele se foi há um século. Liderados pelo Senhor dos Demônios, conhecido como o Destruidor, as forças do inferno foram vitoriosas em aniquilar o exército do céu, da qual só sobrou uma resistência pequena, conhecida como a Guarda do Inferno, liderada pela anja Uriel. Toda a humanidade está morta ou se transformou em zumbis, e a Terra está em ruínas. Ao negociar com o demônio comerciante Vulgrim, Guerra descobre que o Destruidor se esconde na Torre Negra e é aconselhado a procurar Samael, que já foi quase tão poderoso quanto o Príncipe das Trevas, em busca de assistência para entrar na torre. Samael explica que há 4 demônios escolhidos para proteger a entrada da torre, e ele pede a Guerra para matá-los e trazer os seus corações, em troca de acesso à torre. No caminho para matar o segundo escolhido, Guerra encontra Utani, um dos antigos, e ganha seu respeito após ajudá-lo a proteger seu jardim do ataque de Uriel e sua guarda do inferno, que procurava matar Guerra, já que eles acreditam que os rumores de que ele causou o apocalipse. Quando Guerra vai matar o último escolhido, Slithia, ela o conta que os escolhidos não protegem a entrada da Torre Negra, e seu verdadeiro propósito é impedir Samael de recuperar seus antigos poderes. Guerra entrega os corações aos 4 escolhidos a Samael, que ao receber o coração afinal, Samael ainda se mantém fiel à palavra e envia Guerra para a Torre Negra, dizendo que eles se encontrarão novamente. Na torre, Guerra encontra Azrael, o anjo da morte, que foi preso lá. Azrael confessa que ele e Abaddon conspiraram para trazer o apocalipse à frente do tempo, com medo de que se a trégua demorasse mais, o reino do céu seria derrotado. No entanto, o plano se desfez com a morte de Abaddon. Depois que ouviu isso, Guerra decide que sua missão está completa, pois ele descobriu o culpado, que está morto, e o Observador discorda, dizendo-lhe que o equilíbrio deve ser restabelecido. Guerra viaja, então, ao coração da Torre Negra, onde ele enfrenta e mata Straga, assim vingando a sua derrota anterior. Azrael, agora livre, salva Guerra enquanto a torre desaba devido à morte de Straga e o leva ao Jardim do Éden, que por muito tempo foi dado como destruído. Lá, Azrael diz à Guerra que a Árvore do Conhecimento pode revelar-lhe como ele pode derrotar o Destruidor. No Éden, Guerra visita a árvore, que lhe dá uma visão. Abaddon, depois de morto, foi levado para o inferno e uma mulher desconhecida lhe ofereceu uma escolha: servir no céu ou no inferno reinar. Abaddon escolheu a segunda opção e se transformou no Destruidor. Ele então pegou o 7º selo, que agora aguarda. A visão também prevê que o Destruidor planeja em atacar o céu. Uriel vai então liderar a guarda do inferno contra o Destruidor e ser derrotado. O Conselho previu esses acontecimentos e concluiu que somente um cavaleiro poderia parar os conspiradores, mas sabia que eles nunca se rebaixariam para se tornar meros assassinos. Assim que a Guerra do Apocalipse se inicia, o Conselho convoca a Guerra para poderem acusá-lo, sabendo que ele iria fazer tudo em seu poder para limpar o seu nome. Guerra também tem a visão de si mesmo sendo atacado pelo Observador e depois sendo apunhalado pelas costas por uma espada grande e mística. Azrael deduz que a espada da visão de Guerra foi a lâmina do Armagedon, a espada que Abaddon usou para quebrar os selos e a única arma capaz de matar o Destruidor, e dá à Guerra a tarefa de encontrar os pedaços da lâmina e levá-los para Utani para reforjá-la. Guerra se encontra mais uma vez com Uriel, e os dois fazem o Nex Sacramentum, uma luta até a morte,
em que os dois devem necessariamente morrer pela mão do outro. Guerra sai vitorioso e escolhe não matar Uriel, apesar da insistência do observador. Guerra promete a Uriel que sua morte será em um momento de sua escolha. Após Guerra recolher todos os fragmentos da espada, ele retorna para o Tani, para que ele possa forjar a lâmina do Armagedon novamente. Enquanto isso, Uriel e a guarda do inferno se defendem do destruidor, e como previsto, eles falham. No fim da batalha, Guerra encontra o destruidor e lhe é dada a opção de se juntar a ele. Guerra nega e enfrenta o destruidor novamente, que reverte para Abaddon quando Guerra destrói sua forma demoníaca com a lâmina. Guerra, em seguida, duela com o anjo, finalmente derrotando e matando Abaddon. Guerra recupera o último selo, mas é interrompido quando o observador usa o poder dado a ele pelo conselho para torturá-lo e roubar o selo, sabendo que ele iria se voltar contra o conselho. Quando o observador está prestes a matá-lo, Uriel apunhala Guerra pelas costas com a lâmina do Armagedon, concretizando assim a visão da árvore e cumprindo o Nexus Sacramentum. Em seguida, ele quebra o sétimo selo, atacando o observador, retornando Guerra à sua plena forma. Agora, livre do controle do observador, Guerra esmaga sua cabeça, matando. Uriel avisa Guerra que seu dever é caçá-lo. Como Guerra está prestes a partir, Uriel aponta que as forças do céu irão caçá-lo, bem como aqueles leais ao conselho, e que o inferno o odeia. Perguntando-lhe se ele vai travar essa guerra sozinho, Guerra vira para ele e diz: não, sozinho não. Guerra, segurando os restos do último selo, observa 3 meteoros despencando em direção à Terra, anunciando a chegada dos 3 cavaleiros restantes. E vamos pro próximo jogo, né? Começando com o vídeo. Before the eyes of God, we have been judged. We have been found guilty. Death awaits us all, just as Revelations proclaimed it would. And I heard, as it were, the noise of thunder. One of the 4 beasts saying, "Come and see." And I saw and beheld a pale horse, and his name that sat on him was Death, and hell followed with him. And lo, there was a great earthquake, and the sun became black. For the great day of his wrath is come, and who shall be able to stand? Bom, o primeiro jogo encerra aí. Agora, pra gente prosseguir, a gente precisa entender o que são os 4 Cavaleiros do Apocalipse e o que são eles, né? Quem são eles, né? Mas para isso a gente precisa primeiro conhecer uma raça chamada Nephilims. Os Nephilims são uma raça criada para manter o equilíbrio do universo. Mas vendo que os anjos tinham o céu para reinar e os demônios o inferno, os Nephilims queriam reinar no Jardim do Éden. 4 Nephilims não se corromperam e o conselho propôs que, em troca do poder para restaurar o equilíbrio, eles responderiam somente às ordens do conselho, fazendo assim surgirem os 4 cavaleiros, que são a guerra, a morte, a conquista e a ira.
Morte aprisionou as almas dos Nephilim dentro de um amuleto, e para escondê-lo do conselho, Morte deixou com um velho, que em troca pediu o dom da sabedoria. Que na verdade esse velho é o Pai Corvo, por isso que ele é tão inteligente e sabe tanto sobre tudo, por conta disso, do que aconteceu no passado. Que aí nos leva ao início do jogo. O segundo jogo inicia assim que o Guerra morre e é mandado para o julgamento. Aí o Morte fica sabendo, né, do que aconteceu e vai atrás de algum jeito para tentar ajudar o irmão a provar a inocência do irmão. O Morte vai até o Véu procurar o Pai Corvo, cuja sabedoria poderia ajudar ele a salvar o seu irmão. Chegando no Véu, encontrando o Pai Corvo diz a ele que a árvore é a única coisa que pode trazer a humanidade de volta, né? Ajudando a salvar o irmão dele. Mas o Pai Corvo, por causa do amuleto que o Morte deu pra ele, ficou doido, né? Atormentado pelas vozes, pelas almas do amuleto, o Pai Corvo não quis deixar o Morte ir até a árvore, né? Não quis deixar ele entrar na passagem para ir até a árvore, fazendo assim com que os dois lutassem. No final da luta, na hora que o Morte mata o Pai Corvo, pedaços do amuleto se prendem no peito do Morte, fazendo assim com que ele desmaiasse. Quando o Morte acorda, ele tá no mundo da forja, né? E com a ajuda dos forjadores, depois de muito jogo, ele consegue liberar o caminho, né, até a árvore da vida. Chegando lá na árvore da vida, ele é sugado para dentro pela corrupção. Quando ele é sugado pela corrupção, ele tem uma visão. Ele vê que na verdade a corrupção é o Absalom, um Nephilim que ele matou quando ele estava se tornando cavaleiro, né? Que ele teve que matar para poder restabelecer o equilíbrio. Então, que na verdade a corrupção só existe por causa dele, porque ele matou os Nephilim. E saindo daí, estamos no Reino dos Mortos e conhecemos Ostegoth, o Mercador. Ele nos explica que a Árvore da Vida é só um portal para todos os reinos e ela nos leva onde devemos ir. E nos fala também do Poço das Almas, que fica no mundo dos mortos, explicando assim o porquê estaríamos ali, sendo que a árvore nos leva aonde devemos ir, porque a gente deveria ir até esse poço. Esse mercador diz também que apenas o Rei dos Mortos sabe o caminho até o poço. Depois de encontrarmos o rei, fazer serviços a ele, ele nos direciona a esse poço. Nos conta que esse poço está na cidade dos mortos, avisando também que algum perigo ali reside. Depois de chegarmos na cidade, lutamos muito com o guardião do poço. Surge aí a alma do Pai Corvo, dizendo que embora o caminho esteja livre, para ativar o poço precisamos de 2 chaves. Estando uma chave com os anjos na Cidade Branca e a outra com os demônios, pelo Samael, príncipe dos demônios, vamos em busca das 2 chaves. Na Cidade Branca conhecemos Archon, um arcanjo poderoso, com a missão de proteger a luz que ainda resta da corrupção. Depois de muita luta e missões para os anjos, descobrimos que Archon, na verdade, está com a chave, e que mesmo sendo forte, ainda se rendeu à corrupção, não querendo assim entregar a chave. Depois de duelarmos com ele, Morte ganha e pega a chave. Chegando no reino dos demônios, vamos atrás da segunda chave. Morte vê que o reino de Samael está todo em ruínas e que ele não se encontra lá. Para entender isso, a gente precisa voltar, né, na história do Darksiders 1. O Guerra descobre que o Abaddon é o Destruidor, certo? E que ele comanda assim o reino dos demônios. Samael, sendo príncipe, né, não se sucumbiu a essas leis, não quis aceitar essas leis do Destruidor. Por punição dele não aceitar essas regras, o Abaddon prendeu Samael na terra, fazendo assim com que ele ficasse lá e explicando por que ele estava ausente no segundo jogo. Por quê? Porque o jogo se passa enquanto o Guerra está
sofrendo o julgamento dele, né? Porque assim, por mais que tenha sido minutos lá na cutscene mostrada no jogo, o tempo é diferente num lugar e no outro. Então, por mais que lá passou minutos, na Terra passou-se 100 anos. Ou seja, o Samael foi preso e até o Guerra ir lá libertar ele, se passaram 100 anos. Ou seja, 100 anos ele ficou fora do reino dele. Por isso que o reino dele entrou em ruínas. E nesse tempo, nesse meio de tempo, foi onde o Morty foi lá falar com ele e ele não estava, tá? Então, voltando no jogo, a gente conhece a Lilith, que se auto-intitula a mãe de Morty. Por quê? Porque é ela que criou os Nephilims, então ela se intitula a mãe de Guerra, a mãe de todos os Nephilims. Ela nos dá o poder de viajar no tempo, para que nós pudéssemos pegar a chave com o Samael, antes dele ser banido, né, para a Terra, vamos dizer assim. Depois de mais um pouco de gameplay, encontramos o Samael e pedimos a chave para ele. Aí nós duelamos com ele e quando nós ganhamos, ele não quer nem saber o que a gente vai fazer com a chave. Ele simplesmente nos dá, porque ele tá nem aí com o que a gente vai fazer, vamos dizer assim. Tendo as duas chaves em mãos, Morty parte para o Poço das Almas, encontrando Absalom em sua forma de corrupção, o Nephilim que destruímos no passado. Essa corrupção, ela cresceu do ódio do Nephilim ao ser derrotado por Morty. Ou seja, a Morty derrotou ele ficou irado com isso, né? Ficou com raiva e deixou essa raiva tomar conta dele e por isso ele virou a corrupção. Aí, depois de matarmos de vez Absalom, o Pai Corvo aparece dizendo que temos duas escolhas: sacrificar todos os Nephilims para sempre, inclusive o Morty, e salvar a humanidade, ou apenas ressuscitar os Nephilims e deixar a humanidade de lado, aí banindo ela para sempre da existência. Morty, dizendo proteger seu irmão a todo custo, tira sua máscara e a entrega ao Pai Corvo. Não dá para ver o rosto dele. Ele fica de costa e não aparece. E se joga, né, no Poço das Almas. Só que aí que tá. No meio dele caindo, corta o vídeo e aparece o fim do Darksiders 1. Ou seja, o fim do Darksiders 1 acontece no mesmo tempo do Darksiders 2. E aí eu te falo, se tá vindo 3 cometas, o Morty tá ali. Se o Morty tá ali, quer dizer que ele não caiu no poço. Ou seja, ele ainda não morreu, ele não ressuscitou a humanidade. Porque assim, quando você é chamado, independente do que você está fazendo, você simplesmente teletransporta e vai para onde você foi conjurado, entendeu? Onde o selo foi quebrado. Então, na hora que ele estava caindo, que ele ia se sacrificar para salvar o irmão, o Guerra quebrou o selo e ele apareceu, entendeu? Então assim, basicamente eu não sei quem salvou quem, aí vocês decidam, deixem nos comentários o que vocês acham. Bom, eu vou ficando por aqui, espero que todos tenham gostado. Se gostou, não esquece de deixar o like, porque esse vídeo deu uma trabalheira. Eu passei a noite inteira fazendo. Mas enfim, é pra vocês, é pra quem não sabe ficar sabendo, então valeu a pena. Mas se der e gostar, deixa o like, compartilha, se inscreve. Não esquece de botar o sininho, tá? Porque aí todo vídeo que eu postar, se você gostou, todo vídeo que eu postar vai aparecer pra você. E é isso aí. Falou!